A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos começando mais uma edição do Culto Racional, aqui pela Web TV, essa rede maravilhosa que o Senhor nos tem dado, Monte Sião. Monte Sião tem sido uma grande bênção para nós e tem levado a palavra de Deus até você. E nós estamos felizes com a equipe de apoio, com os irmãos que trabalham aqui, que tem sido instrumentos de Deus para esse projeto. E esse programa, como já sempre dizemos, é um programa que tem uma motivação de trazer a palavra de Deus para você, sobre uma discussão versículo a versículo, dos livros que compõem as Santas Escrituras, nesse projeto de quase, já fazer 2 anos e 8 meses, e é um projeto que ele aponta aí para mais de 10 anos, 15 anos, está na mão do Senhor, visto que estamos no livro de Romanos e ainda no versículo 5 do capítulo 5, mas não temos pressa. A ideia é realmente fazermos uma discussão sobre o que está revelado aqui em termos das doutrinas cristãs, e também fazermos uma autocrítica, sobre a nossa prática de fé, sobre aquilo que tem sido real nas nossas vidas. A palavra de Deus diz algo, mas isso precisa se concretizar na nossa vida pela nossa prática de fé. Na realidade, uma fé prática do dia a dia é que vai revelar se nós nos identificamos ou não com os ideais de Deus. E o programa, ele traz essa ênfase, por isso que é um culto racional. Entendemos culto racional como sendo a maior manifestação de espiritualidade que pode haver na vida de um cristão, porque é onde ele decide voluntariamente, conscientemente, abraçar os ideais de Deus e rejeitar seus próprios ideais, rejeitar os ideais do mundo, os ideais das trevas, e abraça, portanto, aquilo que Deus quer para a sua vida. E isso converge para uma prática de fé genuína, que transforma a sua vida, uma vida na qual o Espírito de Deus tem liberdade, e assim nós somos igreja, assim nós representamos Cristo aqui na terra. Então, você é bem-vindo, você que está pela primeira vez aqui nos visitando, você pode olhar logo acima desse quadro que você vê, está escrito Ministrações. Ali você pode clicar, vão aparecer nomes dos diversos programas que estão na grade da programação dessa rede, e ali você vai ter Culto Racional, que é este programa que você está vendo. Você clica lá e você vai ter os diversos programas anteriores arquivados à sua disposição. Você pode usá-los, você não pode comercializá-los, mas você pode usar nas suas reuniões, você pode projetar, você tem a nossa autorização sem nenhum problema, e mande também suas considerações para o nosso site. Nós vamos agora convidar você para uma oração ao nosso Deus, para que Ele tenha toda a liberdade, o seu Santo Espírito, de nos dirigir neste momento. Senhor, nosso Deus, bendito, exaltado é Teu nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de testemunhar, Senhor, da Tua palavra neste programa. Não sabemos quantas pessoas estarão ou estão nesse momento nos vendo, nos assistindo, mas nós rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor tenha toda a primazia, que o Senhor dirija cada palavra, cada reflexão nesse momento, Senhor, que o Senhor possa usar as nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos permita, Senhor, trilhar na Tua presença em comunhão perfeita e profunda. Ó Santo Espírito, nos dirija, nos ilumine, abençoa o internauta, aquele que nos ouve, Senhor, aquele que nos vê, que tenha, que dê, Senhor, a liberdade ao Teu Santo Espírito de atuar em sua vida, que o poder da Tua palavra tenha espaço para transformá-lo, Senhor.
abençoe-os, converta-nos, seja conosco, ó Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você para uma leitura, Romanos capítulo 5, é o capítulo que nós estamos trabalhando, né? A partir do versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos encerrar essa leitura aqui e vamos ficar exatamente nesse versículo 5, que na nossa escala aí de discussão, de meditação, é exatamente onde nós teríamos que começar neste programa. Mas antes eu queria, assim, dar um contexto geral do que já foi falado aqui para esse capítulo. Nós vemos desde o versículo 2, né? Versículo 2 dizemos, no final do versículo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, tá? E discutimos essa questão da glória de Deus, esperança da glória de Deus, aí com diversas ênfases, entre elas a própria esperança de sermos glorificados, a glória de Deus projetada em nossa vida, assim para todos sempre, no momento que a igreja será arrebatada. E também essa esperança, nos alegramos na esperança de uma glória de Deus que tem sido transmitida para nós, o caráter de Cristo ao longo da nossa trajetória aqui. Nos alegramos na esperança da glória de Deus como esse ambiente, né? Esse espaço-tempo, se é que eu posso falar de espaço-tempo nessa dimensão de espiritualidade, mas esse lugar ou não lugar, né, espiritual que nós vamos habitar, né, com o Senhor para todos sempre, que também é chamada glória de Deus. Então, o apóstolo, ele injeta aqui, sob direção, inspiração do Espírito Santo, uma frase que ela é muito abrangente, né? Mas a ênfase que estamos dando aqui é dessa construção, né? Essa construção do Espírito de Deus para nos levar a esse patamar, né, de espiritualidade, assim, apontando para a perfeição, para a maturidade cristã, que é o caráter de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos transforma de glória em glória, né, como que refletindo a imagem do Senhor, o caráter de Cristo. Isso está acontecendo na vida de todos aqueles que nasceram de novo, né? Está acontecendo em graduações diversas, né? Aí, considerando todas as ponderações, isso varia de pessoa para pessoa, da intimidade dela com Deus, do tempo que ele tem nessa trajetória com o Senhor, mas isso está acontecendo na vida de todo aquele que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está trabalhando ali. E o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu isso, é o mesmo que também disse, olha, não extingueis o Espírito Santo que está em sua vida, no sentido de que, olha, dá liberdade ao Espírito de Deus à sua vida, dá liberdade para que ele transforme sua vida, para que ele revele a você a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus que deve aparecer na minha vida e na sua vida. O Espírito de Deus, ele quer fazer isso, né? Esse é o projeto, o grande projeto do Evangelho de Jesus, é transformar as pessoas, não é só salvar as pessoas. Aliás, salvação ou justificação pela fé implica em transformação, não tem jeito. Esse é o projeto. E Romanos capítulo 8, versículo 29, o Senhor fala através de Paulo que Deus, ele predestinou para que fôssemos parecidos, né, semelhantes, ou para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho, e tendo o seu Filho como primogênito de muitos irmãos. Então a igreja é uma família, a família de Deus,
que foi criada, que é uma nova criação, que é feita aqui em Cristo. E quando eu digo igreja, não são denominações, estou falando igreja, corpo de Cristo, que todos, né, são irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito, né, e todos que formam o corpo de Cristo são irmãos de Cristo. E esses irmãos devem ter a mesma natureza. Para ser irmão, tem que ter a mesma natureza desse irmão maior, porque veio desse DNA espiritual, né? Esse DNA do próprio Deus. Então, todos nós, por isso que Pedro, ele percebe, né, essa comunicação do Espírito, e ele diz, olha, nós somos feitos participantes da natureza divina. O Espírito de Deus vem morar em minha vida, vem morar em tua vida, e ele transmite a nós a natureza do próprio Deus, esse DNA espiritual. E esse DNA espiritual é a semente suficiente para nós sermos parecidos com Jesus. E ser parecido com Jesus implica em essa natureza corrompida ser completamente dominada e nós crescermos em espiritualidade, o Espírito de Deus injetando em mim e em você, que somos filhos de Deus, injetando em nós a natureza do próprio Deus, as qualificações, as qualidades de Cristo, de maneira que Paulo diz que igreja é Cristo em vós, esperança da glória. Então são pequenos cristos aqui na terra, o corpo da igreja. São pessoas, homens, mulheres, né, que estão sendo transformados de glória em glória, como diz a palavra, aonde o próprio Cristo está aparecendo. Se eu quero viver uma vida cristã, onde eu não abro mão da minha maneira de pensar, de ser, aquela coisa que nós aprendemos lá no seio da nossa família, aquelas coisas que não abrimos mão da nossa personalidade, eu sou assim mesmo, não tem jeito, isso não vale para o reino de Deus. No reino de Deus entram aqueles que são parecidos com Deus, são parecidos com Jesus. Então, precisamos urgentemente permitir o Espírito de Deus mudar a nossa vida, né? Transformar a nossa vida. Às vezes a gente quer viver uma vida cristã, uma vida com Deus, mas de acordo ao nosso padrão, né, de pensamento, de forma de pensar, mas na realidade o Evangelho de Jesus, ele traz uma ruptura de forma de pensar, né? Não há harmonia entre o que a natureza corrompida pensa e a natureza divina pensa. É realmente uma guerra que ocorre. Paulo fala em Gálatas capítulo 5 que a carne ela cobiça contra o Espírito de Deus que nós está, tá? Há uma cobiça, há um confronto, uma guerra interior, porque essa velha natureza que quer viver o padrão, né, mundano, né? E aqui eu falo é da filosofia mundana, que se inspira na doutrina de Satanás, né, que é de oposição contra Deus. Essa forma de pensar, ela não tem nenhuma comunhão com a forma do Espírito de Deus pensar, que é a forma que Jesus pensa. E Deus quer que nesta terra eu viva todos os aspectos da minha vida da maneira que Jesus pensa, porque é um estilo de vida, e segundo a Bíblia, Efésios 2:10, um estilo de vida que Deus preparou antes da fundação do universo. Deus idealizou um estilo de vida para que eu andasse aqui. A Bíblia fala de boas obras, aquelas que Deus preparou. Isso é um estilo de vida. Um estilo de vida que todos aqueles que usam o culto racional, que tomam decisões conscientes na direção dos ideais de Deus, essas pessoas vivem esse estilo de vida dirigido pelo Espírito de Deus. E assim a nossa família é transformada, a sociedade ao nosso redor é transformada por conta de uma consequência da nossa própria transformação. Então nós temos esperança, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória de Deus envolve esse processo, né? Esse processo inicial, né? No transcorrer da nossa vida, inclui a própria glorificação da igreja no momento que ela for arrebatada, e inclui esse crescimento, segundo alguns estudiosos, né? Crescimento em espiritualidade que continuará lá na glória, lá na eternidade, porque alcançar a perfeição de Deus, me parece que eu vou precisar de toda a eternidade em crescimento, em espiritualidade, e nunca vou conseguir,
né? Porque Deus, ele é infinitamente perfeito, né? Não há como chegarmos à sua perfeição, mas teremos sim uma escala de crescimento eterna, e glórias a Deus por isso. Mas começa aqui. Só que nós discutimos um outro aspecto aqui, que o apóstolo termina incluindo, né, nessa discussão, quando ele diz no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí surge, parece um paradoxo, né? Como é que nós vamos nos gloriar nas tribulações? E aí discutimos aqui que todos os crentes, primeiro, estão seguindo esse caminho da perfeição, e segundo, que a tribulação é a prova do caráter, né, como fogo. Nós somos provados, né, pelo Senhor para que possamos crescer. Então, quando nós estamos imergidos, né, nessa dimensão do crescimento em espiritualidade, a gente entende que a tribulação que vem em nossa vida, ela vem para contribuir. A gente percebe que o Espírito de Deus está permitindo esse confronto dos problemas nossos, defeitos de caráter que nós temos, que às vezes é o que gera essas tribulações, né? A nossa dura cerviz diante da soberania do Espírito de Deus em nossa vida. Isso vai gerar tribulações, dificuldades, mas a gente vai se deixar levar, né, até por um sofrimento, né, decorrente dessa tribulação, quando a gente faz o quê? A gente crucifica a carne e deixa que o Espírito de Deus trabalhe em nossa vida e vá nos levando a essa dimensão de crescimento, né, para que o caráter de Cristo vá aparecendo. Portanto, tribulação aqui podem ser usadas, estamos falando de tribulações que são dignas, que fazem parte de um processo de crescimento, de mortificação da nossa forma vã de pensar, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né, que precisam ser subestimados, né, subordinados à soberania de Deus em nossa vida, e isso é como instrumento de Deus, do Espírito de Deus em nossa vida, para nos aperfeiçoar. Essas são as tribulações, e não aquelas decorrentes dos nossos pecados, né? De você passou cheque sem fundo, você mentiu, você fez 1 milhão de delitos, e agora pela lei, né, da semeadura virão tribulações. Não é disso que está sendo feito, está sendo dito aqui. Está se falando de tribulações inerentes à vida cristã, no sentido de que aí tem diversas fontes. Eu falei agora inicialmente dessa fonte interior da nossa natureza corrompida que ainda está em nós, mas que tenta se sobressair à obra do Espírito de Deus, tá? Mas tem fontes devido ao próprio diabo e às agências malignas, né? Que, sabendo que você agora já não pertence ao reino deles, portanto, combatem, vão usar situações, vão usar pessoas para lhe afligir, para lhe destruir. É importante ser dito que o diabo pode até afligir a igreja, mas não pode destruir a igreja. E a outra fonte é o próprio mundo. Nós estamos aqui vivendo, convivendo, mergulhados, né, numa esfera de pecado, né? O mundo nos aflige nesse sentido, nos tenta com suas filosofias, sempre tentando na fronteira ali, ó, nos capturar, nos cooptar, para que sejamos, para que pensemos como o mundo pensa, mudemos para que mudamos a nossa forma de pensar, mas o Espírito de Deus está fazendo exatamente o contrário. A Bíblia diz, olha, Jesus diz, vou mandar o Espírito da verdade, ele vai estar falando para você tudo aquilo que eu tiver ouvido, vai transmitir para vocês a forma de eu pensar. Jesus falou isso no capítulo 13 de João. Então, está havendo uma mudança da maneira de pensar, da nossa forma de agir, de pensar, à medida que demos lugar ao Santo Espírito de Deus. Ele está tentando fazer eu pensar como Jesus pensa, enquanto o mundo quer que eu pense como o mundo pensa, a filosofia mundana. Então, existem essas fontes aí de tribulações que são já esperadas para a vida cristã. A marca da cruz, né, está na minha vida, a marca de Cristo está na minha vida. Eu passei exatamente para o outro reino e, portanto, esse reino que está em guerra com o reino de Deus vai me guerrear contra mim. Então, são aflições, tribulações que virão. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. E a Bíblia diz para eu me gloriar nisso, me alegrar nisso, porque eu sei que eu estou do lado certo, né? Eu sei que estou sendo combatido por forças
antagônicas, né, opostas aos ideais de Deus, e se tiver de sofrer por causa disso, ótimo, não tem problema, tá? Mas é ruim, diz a Bíblia, quando o cristão sofre, né, por conta de consequências dos erros que ele cometeu. Isso aí não são aflições que Jesus falou, são aflições que nós acrescentamos pela nossa falta de responsabilidade e de compromisso com os ideais de Deus. Mas o fato é, não é um paradoxo, né, o que Paulo diz aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência a esperança. Esperança é o resultado de um processo, né, de caminhar com Deus, mesmo em meio a tribulações, que a gente vai adquirindo maturidade, experiência, entendendo que a igreja tem uma vocação vicária, sim, ela sofre, ela participa das aflições de Cristo, e isso é privilégio para a igreja. E a tribulação, ela tem essa grande contribuição de começar esse processo que nós vivenciamos aqui, e a esperança, essa experiência, né, vai confirmando, né, essa esperança maravilhosa que nós temos do reino de Deus, da presença de Deus em nossa vida, e ela funciona como uma âncora, né, que sustenta a nossa alma, que firma a nossa vida na comunhão com o Senhor, mesmo em meio a tribulações. É isso que fez e faz, né, homens e mulheres de Deus entregarem até as suas próprias vidas, né? Quando um cristão prefere morrer, perder a sua vida física por causa dos ideais de Deus, não imaginamos o que está ali no seu coração, o que está ali, né? A glória que está na sua mente, né? O ambiente, a esfera de glória que rodeia aquela mente na comunhão com Deus, de maneira que a vida física é um detalhe, a vida física não é que não seja importante, mas diante da glória revelada, aquilo ali é uma coisa insignificante, que pode sim, podemos abrir mão da nossa vida por amor aos ideais de Deus. Isso qualquer cristão verdadeiro faria e já fez na história e tem feito atualmente, talvez não aqui nesse país, mas se você verificar no mundo todo, principalmente em países totalitários, leste europeu, Oriente Médio, etc., nós temos irmãos dando a vida pelos ideais de Deus, e isso é privilégio para eles, é privilégio, diz a Bíblia. Bom, então, essas coisas nós falamos aqui, mais ou menos, né? E a esperança, ela, portanto, ela não vem do nada, né? Ela é uma doação da graça, né? O Senhor manifestando a sua graça, Ele implanta essa esperança no coração daquele que foi regenerado. Você que foi regenerado, você que nasceu de novo, você que teve uma experiência real com Deus, você tem essa esperança. Não foi coisa que você gerou, é coisa que o Espírito de Deus colocou em seu coração. Todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, verdadeiramente nasceu de novo, tem experiência com o Espírito de Deus, ele tem algo plantado ali no seu interior, essa esperança maravilhosa que nos mantém firme. Aconteça o que acontecer, né? Estamos dispostos até a entregar a vida, mas não negamos a fé, não negamos a Cristo, estamos ali seguros. Isso é resultado de uma esperança maravilhosa, de a qualquer momento, todas essas realidades, né, que ainda não estamos inseridos, pelo menos completamente, todas essas realidades se tornarão, digamos assim, em real time, né, realmente em nossa vida. Todas essas promessas espirituais, todas essas bênçãos maravilhosas que sequer a gente consegue avaliar, se tornarão realidade, né? Então a vida física perde o sentido, e a morte também física perde o sentido. É o que Paulo diz, tragada foi a morte, né? O crente, o cristão, diante da morte, ele está acima do poder da morte, porque ainda que ele entregue esse corpo físico, ele está em paz, ele tem uma esperança que é profunda, né, no seu ser, na sua alma, no seu espírito,
e ele simplesmente entrega a sua vida e a morte perde sentido, porque ele sabe que a morte não vai conseguir tragá-lo, a morte vai ter que liberá-lo e ele vai para o seio do Senhor. É assim que funciona e isso é obra de Deus. E já entrando no versículo 5, olha o que diz o versículo 5. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui entra, né, a base de tudo isso, que é dessa bênção, dessa segurança. A base de tudo isso é o amor de Deus que foi colocado em nosso coração. Nós temos a experiência, né, de comunhão com o Senhor, de tê-lo como nosso amigo, um relacionamento de amor, e isso é tudo. Esse amor de Deus no nosso coração, que o próprio Deus coloca, é suficiente para nós confiarmos nele e confiar naquilo que ele diz. Confiar naquilo que ele diz. É isso que faz a fé ter o valor que ela tem, né? Porque apesar das circunstâncias serem completamente desfavoráveis para as nossas vidas, se o Senhor disse algo completamente contrário ao que a realidade diz, a fé, ela se inspira naquilo que Deus diz. E por que é que a fé faz isso? Porque ela confia, e a base de tudo isso é o amor de Deus, né, que enrijece o nosso relacionamento de confiança no Senhor. Aí a fé aposta e a pessoa passa a crer em algo que ela não está vendo. Não está vendo. Algo que é impossível, né, para a sua realidade humana, está fora dos limites humanos, e a fé faz o quê? Vê algo de outro universo, que não faz parte aqui da realidade humana, e esse algo passa a ser real, se concretiza porque ele creu. Ele creu porque confiou. Por que confiou? Porque o amor de Deus está plantado, implantado no seu coração, derramado no seu coração. É como se esse lápis não fizesse parte da minha realidade humana, a ciência não chegou aqui, os esforços humanos não chegaram aqui, então isso não faz parte da realidade humana. Mas a fé, ela crê, né? Baseado naquilo que Deus disse, a fé dá crédito, observe, ao que Deus disse, a palavra de Deus. E por conta disso, essa coisa que está lá fora da minha realidade, vem e se concretiza aqui no meu mundo, porque nós cremos. Por isso que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas a base de tudo isso está no relacionamento de amor, e não é um amor qualquer, né? Esse aqui é o amor do próprio Deus, né, que é injetado em minha vida pelo derramamento, né, do Santo Espírito de Deus em minha vida. Então é isso que faz ocorrer na história da igreja fatos inexplicáveis, como que pessoas entregam suas vidas, como que pessoas tomam decisões, alguns até deixam fortunas, deixam família, porque estes se opuseram, né, aos ideais de Deus, e as pessoas preferiram ficar pobres, né, ficar sozinhas, ficarem abandonadas, ficarem lá jogadas no ostracismo, mas com o Senhor. Isso quem faz é um relacionamento com base no amor, que nos projeta numa esperança que ultrapassa, né? Ultrapassa a realidade física, né? As circunstâncias que nós vivemos nesse mundo. Esse mundo, comparando com o nosso relacionamento com Deus, não tem poder, né? Quando esse relacionamento é genuíno, quando a conversão é genuína, nada nesse mundo estará acima desse relacionamento, e portanto podemos abrir mão de tudo que adquirirmos nesse mundo por causa da fé, por causa dessa comunhão com o Senhor. Qualquer cristão verdadeiro faz isso, porque ele coloca tudo aquilo dos valores do mundo, das coisas que se adquire aqui, né, títulos, dinheiro, o que for, propriedade, fama, o que for, né, a própria vida, que o mundo valoriza muito, ele coloca isso numa dimensão, não que não valham nada essas coisas, até porque Deus nos deu isso. Se Deus deu, é porque Ele mesmo deu valor a essas coisas. Apesar de estar nesse mundo mergulhado aqui em pecado, tudo isso está contaminado pelo pecado, mas a vida física foi Deus que deu. Mas o equívoco é que nós
colocamos essas coisas num patamar, numa prioridade que não deve estar, né? Porque primeiro vem o reino de Deus. Estas coisas são importantes, mas não nessa escala acima ou até paralela aos interesses do reino de Deus. Então, nós aprendemos no relacionamento com o Espírito de Deus, saber medir essas coisas, né? Colocar as coisas nos seus devidos lugares e honrar a Deus. Quando nós temos um relacionamento genuíno, verdadeiro com o Senhor, que nós aprendemos a colocar as coisas nos seus devidos lugares e aprendemos a honrar a Deus. E aqui está dito, quando você vai para o grego, a palavra confusão, que foi traduzida aqui por Almeida, na realidade em grego é kataihino, que significa desapontar, né? A esperança não traz desapontamento, significa desonrar. Não desonra significa desgraçar, não vai trazer desgraça. Observe, porque é o amor de Deus que está ali, é a obra do Espírito de Deus no coração do regenerado, daquela pessoa que nasceu de novo. Ou seja, não é assim, quando a gente espera ou coloca confiança numa pessoa, ou numa instituição, ou num país, na economia do país, ou o que for, ou até nos relacionamentos pessoais. Porque às vezes a gente coloca, é natural, né? Nós confiarmos nas pessoas, na palavra das pessoas, mas hora por vez somos decepcionados. E por um motivo muito simples. Às vezes é desonestidade mesmo da pessoa que confiamos, né? Desonestidade da instituição, ou do que for. Às vezes é uma questão de desonestidade, do fato deles serem canalhas conosco, mas tem um outro aspecto importante que também gera a decepção, mas talvez uma decepção explicada, né, justificada, que é o fato dos seres humanos e das instituições, etc., serem limitados, né? E às vezes a gente não consegue cumprir o que disse, né, cumprir a promessa que você acreditou por uma limitação. Eu posso prometer algo para você, para que eu faça em seu favor daqui a um mês, e daqui a um mês eu ter morrido, eu não vou ter como cumprir isso. Então eu deixei de cumprir, não foi porque eu fui canalha, entendeu? Mas porque a própria limitação humana, né? Tem um outro aspecto também, eu prometer algo que eu não sou capaz, eu avaliei errado, eu fui até bem intencionado no momento que eu fiz a promessa para você, mas eu não avaliei direito, e por não avaliar direito, chegou uma hora quando a coisa se cumpriu, eu percebi que eu não seria capaz, que eu simplesmente prometi uma coisa que eu não avaliei completamente e agora eu não sou capaz de cumprir. Isso ocorre também. O fato é, se dependermos dos seres humanos, se dependermos das instituições, ainda que dependermos do país ou do mundo, tudo isso é limitado. Pode haver desapontamento, né? Pode haver desonra, pode haver desgraça, pode haver decepção, né? Quando às vezes colocamos a nossa esperança nas coisas efêmeras ou até nos homens, nós nos decepcionamos. Só que aqui é diferente, né? Observe que Paulo ele foi preciso na escrita do koiné, do grego koiné. Ele disse: a esperança não traz kataifino, ou seja, não traz desapontamento, né? Aí, sem dúvida, o leitor diz: como não? Se eu depender de uma pessoa, ou depender de coisas efêmeras, eu posso ter desapontamento. Mas ele explica, diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, segurança só há, né, se nós nascermos de novo. Segurança só há se nós tivermos o Espírito de Deus em nossa vida, porque é Ele que derrama essa segurança no nosso coração. E é Ele que diz algo, e Ele, como Deus, ninguém pode impedir Ele cumprir o que Ele disse, né? Então, e Ele derramando esse amor de Deus em nossa vida, Ele nos traz uma condição que ninguém pode impedir, né? Ninguém pode interferir, porque é confiança que o próprio Deus colocou em meu coração na forma de amor, na forma desse amor que me liga a Ele num relacionamento profundo e eterno, e aí eu posso descansar. A esperança não traz confusão, porque é Deus que está dando. Deus derramou o seu amor
em meu coração, o Espírito de Deus está em mim, e isso é suficiente para a minha felicidade. Me parece, agora trazendo para a nossa prática de vida, me parece que essa frustração que a gente vê, multidões aí de cristãos frustrados, em depressão, problemáticos, etc., quadro de doenças similares àquelas que pessoas que não conhecem a Deus, que não tiveram experiência com o Senhor, similares, né? Doenças muito próximas ou até iguais mesmo. Parece que esse fenômeno está relacionado com um fenômeno desse último século, né? Ou desse último momento, que é a perda de comunhão com o Santo Espírito de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus, essa fonte de confiança, de felicidade, de alegria, de segurança, mas o fato de extinguirmos a sua voz em nossa vida faz com que andemos segundo os nossos próprios caminhos. Olha o que aconteceu com a família israelita lá em Juízes, né? E aí ficamos desesperados, mesmo com essa fonte genuína, maravilhosa de segurança e de amor. Por quê? Não estamos dando a oportunidade do Espírito de Deus ser o diretor, o gestor da nossa vida, né? Ser aquele que nos orienta. Nós abrimos mão do seu consolo, né? É Ele que diz para mim e para você, diz, olha, pode confiar, o Senhor é contigo, eu estou contigo, né? Eu vou avante com você. Não há nada que impeça eu te abençoar. Fica em comunhão comigo, fica guardadinho aqui nesse refúgio secreto, mantenha comunhão comigo e você vai ver as portas que estão se abrindo. Deixa eu revelar Jesus para você, deixa eu te levar até as profundezas de Deus e você vai ver que sua vida aqui vai assumir um outro patamar, uma outra condição. Só que a nossa ênfase, quando se fala de bênção de Deus, geralmente é bênção do ponto de vista material. A gente quer ser abençoado, é com carro novo, é com coisas que a gente, né, aprende com o mundo, né? O mundo diz que ser abençoado é ter bens materiais. Mas olhando dentro desse contexto da nossa discussão, não é bem assim. Ser abençoado, inicialmente, principalmente, é ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito de Deus. E Jesus diz, estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus ainda disse, olha, os gentios é que andam correndo atrás disso. Jesus disse, olha, aqueles que não me conhecem é que andam correndo atrás disso. Agora, o vosso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam disso, mas a prioridade é você ter comunhão com Ele, é você conhecê-lo, é Ele ter liberdade em sua vida. Estas coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Para Deus não tem nenhum problema, não falta poder no Senhor para Ele te dar um carro, claro que não. Aliás, o Senhor é todo poderoso, Ele pode usar todo o seu poder infinito para lhe abençoar, nada pode impedir Deus lhe abençoar do ponto de vista material. Agora, a bênção espiritual, realmente ela vai depender da disposição do nosso coração, de nós aceitarmos o Espírito de Deus nos dirigir nessa trajetória de comunhão com Ele. Se você for olhar a terra prometida, Deus prometeu a terra, Deus cumpriu a sua palavra, Israel fez um acordo, né, um concerto com Ele, e o Senhor disse, olha, agora a terra está lá, você vai lá e tome, e pega aqueles povos ímpios ali, povos pagãos, envolvidos com demonismo, tira eles da terra, é para tirar. Foi o que o povo fez? O povo não fez isso. O povo fez acordo, né, diversas tribos, chegou e disse, ó, a gente pode conviver junto aqui, agora você vai me dar dinheiro, tributou aquelas pessoas, conviveu com aquelas pessoas, se corrompeu com aquelas pessoas, se identificou com os ideais, né, ímpios e mundanos e traiu o concerto com o Senhor. É importante que se entenda isso. E para piorar, a geração que tinha conhecimento dos ideais de Deus, né, dos mandamentos e estatutos do Senhor, não criou uma família com esta base, se inspirou na filosofia dos povos ao redor. De maneira que a Bíblia fala no capítulo 2 e 3, que a nova geração que chegou não tinha nenhum conhecimento de Deus, nenhum conhecimento das obras do Senhor, dos estatutos do Senhor. Qual foi a consequência? Eles passaram a fazer, como diz a Bíblia, o que era bem aos seus próprios olhos. Começaram a mandar nas suas próprias vidas, abandonaram
abriram mão da comunhão com o Espírito de Deus e aí eles quebraram a cara, né? Casaram com mulheres e homens daqueles povos, se corromperam com seus próprios deuses. Israel se curvou diante de Baal e de Astarote, diante de demônios. Isso provocou a ira do Senhor. E sabe o que Deus disse? Deus disse, vocês teriam provação, vocês seriam provados para a fé de vocês crescerem, para serem obedientes, etc., em comunhão comigo. Mas vocês preferiram se envolver com o pecado, preferiram se envolver com os ideais ímpios, pagãos. Mas eu não vou abrir mão de vocês. E agora eu vou testar a fé de vocês, vou provar vocês, mesmo lá agora, dentro dessa dificuldade. Aliás, eu vou usar, né, esses deuses como laço, vou usar, né, essa vã maneira de pensar desses povos com os quais vocês se misturaram, tá, como laço para vocês, para dali surgir a verdadeira fé. Então nós temos duas opções aqui. Esse é o princípio mesmo. Deus estabeleceu o seu ideal, que é a nossa santidade. Santidade significa comunhão com o Senhor. Eu posso ter tribulação, observe, que vai fazer eu crescer em comunhão com Deus, ou eu posso ter tribulação sem comunhão com Deus. E aqui a dificuldade é bem significativa, porque além de eu estar envolvido com o pecado e sofrendo as consequências do pecado, o Senhor vai estar permitindo isso, porque isso foi uma escolha minha, para fazer eu crescer espiritualmente. Então é melhor eu crescer aqui, ter dificuldade aqui, em comunhão com o Senhor. Esse é um princípio que está desde o Antigo Testamento revelado, e o que o Paulo está dizendo aqui é, olha, a esperança não traz decepção. Entregue-se à comunhão com o Senhor, né? Avance nessa dimensão de mergulhar, né, na intimidade com o Espírito de Deus. É isso que faz Jesus aparecer na minha vida. Então, o Espírito de Deus é quem garante o que nós esperamos. É Ele mesmo que injeta estas realidades espirituais em nossas vidas. Eu vou ler aqui, já para encerrar, lamentavelmente o tempo está acabando, 1 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, aliás eu vou ler o 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Observe que o Espírito de Deus nos é dado para revelar as coisas de Deus. Quem revela as coisas de Deus é o Espírito de Deus, não é ninguém não, tá? As quais também falamos, como eu estou falando aqui, não com palavras de sabedoria humana, não precisa, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, né? E como é que ele ensina? Comparando as coisas espirituais com as espirituais, tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, por isso que ele tem que nascer de novo, porque lhe parecem loucura. Tem um bocado de gente aí na internet me chamando de doido, né? Porque a gente está falando coisas que eles não entendem, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é o Espírito de Deus que injeta essas realidades em nossa vida, né? A nossa esperança é, portanto, firmada onde? Na palavra de Deus, naquilo que o Espírito de Deus me comunica, através da Bíblia, através da sua própria comunicação. A nossa esperança se firma aí, naquilo que Deus diz, né? E isso é o suficiente para não nos decepcionarmos no futuro. Quando Deus nos diz algo, jamais Ele vai me decepcionar, Ele vai cumprir. Primeiro, que não há nada que impeça Deus cumprir o que Ele disse. Segundo, Ele é santo, né? Ele é perfeito, Ele não vai nos trair. Não faz parte do caráter de Deus trair, faz parte do caráter do maligno. Foi o maligno que inventou a traição e injetou isso no homem. Então o homem pode nos trair, as instituições podem nos trair, mas Deus não. Se Deus me disse algo, lhe disse algo, você pode firmar ali a sua fé, a sua confiança, porque Ele vai cumprir. O caráter dele não é de um traidor, não. Ele vai lhe abençoar, Ele vai cumprir aquilo na sua vida. É o amor de Deus ministrado pelo Espírito Santo no nosso coração que nos faz seguros e esperançosos. Portanto, você, meu amigo, que ainda não experimentou esse amor de Deus, que ainda não nasceu de novo, abra o seu coração. Jesus está vivo. Ele nasceu, morreu
e ressuscitou. Ele está vivo, com os braços abertos, deu a vida dele por você e quer ter comunhão com você. Arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como seu Salvador e Ele vai, né, entrar na sua vida. O Espírito de Deus vai entrar na sua vida, vai colocar o amor de Deus e vai permitir você ter comunhão com Deus como nunca você teve. E é uma comunhão eterna e vai transformar a sua vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Faça isso, você não precisa de ninguém não. Você pode agora, na sua casa, onde for, fazer uma oração. Senhor, entra na minha vida, eu vou dar crédito a esse pastor doido que está falando isso. E aí você recebe Jesus como seu Salvador e Deus vai te abençoar. O próprio Espírito de Deus vai lhe dirigir, né, o que você vai fazer logo após você se converter. Deus te abençoe, tá? Próxima oportunidade nós vamos falar dessa coisa do amor, como sendo ele a prova da verdadeira espiritualidade. Tem muita gente aí, né, falando de espiritualidade, até simulando espiritualidade com a forma de pensar, né, com a forma de se vestir, de se apresentar, né, aquela máscara toda, mas é o amor na prática de vida, né, na conduta, né, o amor que antes de ser um sentimento é uma prática de vida, né, é o amor que vai medir a espiritualidade de todos nós. As pessoas, às vezes no meio de pessoas religiosas, elas aparecem fazendo milagres, parecem milagres genuínos ou não, e vamos até supor que sejam genuínos, né? Pessoas que apresentam dons espirituais, etc. E às vezes a gente tem a falsa ideia de que isso é prova de espiritualidade, mas pode ser que não seja. Mas o que a Bíblia realmente relata como prova de espiritualidade é o amor. Este amor que é derramado no nosso coração. Na próxima oportunidade, no próximo programa, a gente vai estar discutindo esse aspecto aí do amor como uma verdadeira prova de espiritualidade, ou prova da verdadeira espiritualidade. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até o próximo programa.